Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: uma carta à igreja em Filadélfia. Meta de hoje: leitura das páginas 47 a 50. O ministério da Nova Aliança e seus ministros. Neste capítulo, veremos a importância do ministério de João nos dias atuais e abordaremos 6 das 7 cartas às igrejas em Apocalipse 2 e 3, com ênfase na carta recebida pela igreja em Filadélfia, que representa a igreja dos escolhidos, aqueles que fazem a vontade de Deus e perseveram até o fim. Querido leitor, nós fazemos parte do ministério da Nova Aliança, que começou com o próprio Senhor Jesus. Ele foi o primeiro ministro e o primeiro profeta da Nova Aliança. O Senhor Jesus concluiu seu ministério terreno ao morrer por nós, realizando assim a redenção eterna. Ao ressuscitar, foi recebido na glória do Pai e se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. Hoje ele está nos céus, advogando por nós, intercedendo por nós e nos aperfeiçoando até sua volta, para o cumprimento da plena salvação de Deus para o homem. Esse ministério começou com o Senhor Jesus, passou aos 12 apóstolos, liderado por Pedro e João, após a ascensão do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 2. Vemos em Atos que esse ministério passou também ao apóstolo Paulo, que revelou grandes mistérios de Deus para nós. Foi o apóstolo Paulo que nos mostrou a amplitude do plano de salvação de Deus, que a Bíblia chama de economia de Deus. Após Paulo ser martirizado, o Senhor levantou o apóstolo João, já em sua maturidade. João levou as igrejas a praticar aquilo que o apóstolo Paulo havia revelado em suas cartas. Os escritos de João nos levam do mero conhecimento doutrinário, da análise racional e lógica, para um ambiente de fé, espírito e vida, um ambiente celestial onde conseguimos ver coisas maravilhosas e podemos alcançar a perfeição, atingindo a salvação completa. Esse é, portanto, o plano da salvação completa de Deus para o homem. Hoje, como ministros da Nova Aliança, precisamos conhecer uma série de princípios e atribuições para que o Senhor possa nos usar a fim de levar a cabo esse ministério. Lembremos que estamos nos últimos tempos no ministério de João. João capítulo 21, versículo 22. Se lermos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, apoiados na visão que recebemos acerca do ministério de João, tudo ficará muito mais claro. É importante também que os ministros da Nova Aliança saibam em que contexto estão vivendo, ou seja, em que momento estamos e o que Deus exige de nós. A importância do ministério de João. Conhecer o ministério de João é muito importante, pois é o ministério do Espírito e da vida que nos leva a um ambiente celestial. O pico dos escritos de João está nos capítulos 14 a 17 de seu Evangelho, que nos mostram que Deus quer levar o homem para dentro de si mesmo, para dentro de sua glória. Esse é o resultado do plano de salvação de Deus para o homem. A glorificação de Jesus, ou seja, o Pai recebendo a humanidade do Filho para dentro de si, abriu um caminho para todos nós. Hebreus nos diz que o Senhor foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos para se tornar o autor de nossa salvação. Ele abriu a porta da glória para nós e hoje está conduzindo os muitos filhos de Deus para dentro dessa glória. O ministério de João é para quem vive no Espírito e enxerga as coisas invisíveis, divinas, celestiais,
através do portal da fé que nos faz substantificar o que é espiritual. Embora a Igreja tenha pouca força nesse mundo, do ponto de vista político, econômico e em número de pessoas, fomos escolhidos pelo Senhor para conhecer sua vontade e viver de acordo com ela. Recebemos uma comissão especial. Deus precisa de nós neste momento atual. Por isso é importante vermos algumas passagens no começo do livro de Apocalipse que ajudarão a situar-nos no momento em que vivemos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse versículo nos mostra a maneira como Deus faz sua obra. Ele tem um grupo de servos que coopera para a realização de sua vontade. Contudo, vemos que ele notificou apenas a João, e este, por sua vez, levou ao conhecimento dos demais servos de Deus. Portanto, há aqui um importante princípio. Deus usa um servo como canal para transmitir sua palavra aos demais servos. Por meio da direção de um canal, esses servos podem levar a cabo o ministério da nova aliança em sua época. Os versículos seguintes dizem: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículos do 2 ao 3. A revelação do livro de Apocalipse foi dada por meio de João a nós para termos a noção clara que o tempo está próximo. Nós, que amamos o Senhor, certamente também amamos sua vinda. Nós estamos vivendo meramente para ver o tempo passar ou apenas aguardando, mas também apressando a vinda do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. A igreja em Éfeso. Para ter mais clareza sobre o momento em que estamos vivendo, vejamos um pouco da história da igreja no Novo Testamento, retratada nas cartas às 7 igrejas em Apocalipse. Comecemos com a carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O número 7 na Bíblia é completo no tempo. O número 12 é um número completo na eternidade. Dessa forma, historicamente, essas 7 igrejas representam a história da igreja até a segunda vinda do Senhor. A primeira igreja, Éfeso, representa a igreja no final do primeiro século. Nela ainda havia características dos ensinamentos de Paulo, que teve a grande incumbência de completar a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Ele revelou a profundidade do Evangelho de Deus, do plano de sua salvação para o homem. Assim, os que receberam a ajuda dos apóstolos Paulo eram muito fiéis ao ensinamento, à palavra. Tanto que o próprio Senhor afirmou: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Vemos que eles perseveraram no ensinamento que lhes foi dado. Foi por isso que no final do primeiro século o Senhor levou João à região de Éfeso. O apóstolo permaneceu nessa cidade para dar prosseguimento na igreja ao trabalho do apóstolo Paulo. Vemos nas palavras do Senhor para essa igreja que eles cuidaram de muitas coisas, mas não deram a devida atenção à essência da palavra de Deus, que é a vida divina, cujo resultado é o amor. Hoje também corremos o risco
de focar muito os ensinamentos e acabar esquecendo que a palavra de Deus leva-nos à realidade, que é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Por isso o Senhor lhes disse: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Foi isso que ocorreu na história da igreja no final do primeiro século. Quando João foi para Éfeso, ajudou a levar os irmãos de volta à prática da palavra, ao exercício do Espírito, livrando-os do mero conhecimento da letra. Paulo, certa vez, disse aos coríntios: O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Portanto, não adianta saber muito e não entender que a essência do ensinamento leva ao amor. O antigo e o novo mandamento de Deus é que pratiquemos o amor, amando uns aos outros e amando a Ele mesmo. João capítulo 13, versículo 34.